O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Leandra Carbonari, que é enfermeira especializada em biossegurança. Ela nos fala sobre a abertura gradual de espaços públicos em 11 de maio e fala também dessa questão da pandemia, essa volta gradual. Bom dia, Leandra. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de levar informação nesse momento para as pessoas. Leandra, o que é biossegurança? Bom, biossegurança é um tema que antes a gente só ouvia falar dentro dos hospitais, né? Mas é tudo aquilo capaz, toda a norma capaz de tornar os fluxos seguros do ponto de vista biológico. Então, não transmissibilidade de vírus, por exemplo, é uma normativa, é um fluxo de biossegurança. Então, o que nós estamos fazendo agora, sem saber, na verdade o nome correto, são técnicas, são normas, são protocolos de biossegurança. Agora, a volta gradual, então, ao trabalho, algumas atividades a partir do dia 11, né? Há essa possibilidade. O que precisa ser feito, então, nessa volta, né? Quando a gente, então, de uma certa maneira, volta às atividades? É preciso mudar de hábitos. Quais são eles? Completamente, né? Então, vocês já estavam falando aí do uso de máscaras, que agora torna-se obrigatório para toda a população, e é muito importante saber utilizar essas máscaras, porque o simples fato de colocá-las sobre o rosto não é por si só uma proteção. A gente precisa entender de onde a contaminação vem e onde nós podemos ou não tocar e manusear essas máscaras. E outros hábitos vão ser importantes. Então, por exemplo, espaços públicos que atendam um grande número de pessoas vão ter que reorganizar a sua estrutura física, né? Então, quantas pessoas vão poder entrar por vez nesse espaço, qual o distanciamento em que elas têm que ficar. Então, se a gente pensar aí, por exemplo, num salão de cabeleireiro, aquelas cadeiras do cabeleireiro, qual vai ser o distanciamento que nós vamos colocá-las agora, quantos profissionais por vez poderão atender dentro desse espaço, porque aí eles terão o mesmo número de clientes por vez. Então, todas as agendas, as estruturas de negócio, na verdade, terão que passar por um remodelamento pensando nessa questão da contaminação. Isso que a gente fala que é um fluxo de biossegurança. Então, entender como esse cliente chega no negócio, como ele é atendido lá dentro e como ele sai. Que tudo isso seja seguro para ele, que acessa o negócio, e para aquele que o recebe lá dentro, o dono ou o colaborador do estabelecimento. Ok. Leandra, uma das minhas preocupações, particularmente, é a questão do transporte público, né? Porque não tem como... é um local de contaminação evidente, né? É um foco de contaminação um pouco evidente aí. Como que a gente poderia se proteger melhor? Será que seria um exagero, por exemplo, eu usar o metrô de luva e além da máscara, a luva? Tá, na questão luva, tem uma coisa importante aí. O transporte público é sim uma fonte de contaminação grande, até porque a gente não tem como controlar o número de pessoas que entram numa mesma vez, né? E talvez também não tenha como remodelar as cadeiras, enfim, a gente vai continuar estando muito próximos uns dos outros. A máscara é obrigatória, mas o que a gente tem que entender principalmente? Como a contaminação acontece. Tá? Então, o fato de eu estar de luvas nas mãos, por exemplo, não me garante que eu não me contaminarei. Porque o que as pessoas estão fazendo de mais errado é isso. Elas estão tocando a de luva e depois, com a mão enluvada, elas tocam a máscara, elas tocam o cabelo, elas tocam dentro da bolsa, elas tocam o celular. A luva, ela se torna superfície de contaminação. Ela protege a minha mão embaixo, mas ela é superfície de contaminação. Então, essa é a principal coisa que a gente tem que entender. Se eu estou num transporte público com um grande número de pessoas, eu estarei de máscara, é recomendado que eu esteja com o cabelo preso, porque o cabelo também é uma superfície de contato e eu vou passar a mão todas as horas. É recomendável que eu esteja com bolsas menores, para que a gente não tenha aquele atrito dos pertences de cada um, uns com os outros, né? E é recomendável que, durante esse trajeto, eu evite primordialmente tocar com a minha mão no meu rosto, porque é assim que o vírus chega até a orofaringe, que é a área de entrada, é a porta de entrada do vírus. Então, independente se eu estou de luvas ou não, eu não devo levar a mão à área do meu rosto, em hipótese nenhuma.
Eu queria que você explicasse até um pouquinho melhor para a gente essa questão da máscara, né? Já tem algumas indicações, o tempo de uso, a retirada dela, mas eu queria que você falasse, até como uma profissional desta questão de segurança, exatamente como a gente tem que usar, então, essas máscaras. Bom, as máscaras foram liberadas o uso das máscaras de pano, né, para a população, até pela grande procura e a falta de condições de que todo mundo comprasse máscaras descartáveis, então foram liberadas as máscaras de pano. Independente da máscara ser aquela máscara cirúrgica descartável ou uma máscara de pano, o tempo de uso é de 2 horas ininterruptas. Então, após 2 horas utilizando essa máscara, eu devo obrigatoriamente trocá-la, porque eu vou ficar respirando e falando aqui, e eu vou produzir umidade nessa máscara. E uma vez úmida, ela perde completamente a efetividade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é se programar. Se eu vou ficar um determinado tempo fora da minha casa, quantas máscaras eu tenho que levar comigo, tá? Para que eu possa fazer a troca segura desse equipamento. Aquela máscara bico de pato, a máscara N95, que a gente chama, ela pode ser usada por mais tempo, ela pode ser usada, inclusive, por mais dias. Mas é muito importante que as pessoas saibam como manuseá-la também, como guardá-la para um uso num dia posterior e por quanto tempo ela fica válida. Mas vamos falar das mais usadas, que são as de pano agora e as máscaras cirúrgicas. Tá? As máscaras, quando forem ser colocadas no rosto pela primeira vez, teoricamente elas estão limpas, né? Então a minha máscara de pano eu lavei ela em casa, estou usando ela limpa pela primeira vez. Ou a máscara cirúrgica que eu acabei de retirar de um saquinho ou de uma caixa que eu comprei. Nessa primeira manipulação, eu posso tocar ao redor da máscara para colocá-la no meu rosto. É importante que a máscara cubra o queixo, ela vem aqui para baixo do rosto, e ela cubra o nariz. Então, isso que a gente tem visto na rua, as pessoas com a máscara deixando o nariz de fora ou deixando a máscara aqui, é extremamente errado, é uma fonte grande de contaminação ao invés de proteção. Então, eu sei que é ruim, a população não está acostumada a fazer uso de máscaras, mas a gente vai ter que se acostumar, e a máscara deve ficar cobrindo completamente o nariz. Né? Então, é importante que eu ajuste ela aqui no nariz para que ela não fique subindo no meu olho e aí não me incomode e não faça com que toda hora eu fique puxando ou tentando ajustar. As máscaras de tecido que o pessoal está fazendo, né, não tem aquele ferrinho que a máscara comum tem para o nosso rosto. Né? Então, a pessoa vai dizer, eu não tenho como ajustar. Uma dica que eu tenho dado para as pessoas do meu convívio é que elas coloquem por dentro da máscara um microporezinho ou uma fita dupla face, né, e que aí ao colocar a máscara, elas apertem para que isso cole no nariz e a máscara não fique dançando no rosto. Tá? E aí elas não precisem ficar manipulando, mexendo nessa máscara. Depois que eu coloquei a máscara, a função dela é justamente evitar que uma nuvem de contaminação venha de fora para dentro da minha orofaringe. Portanto, a superfície da máscara se torna uma superfície contaminada. E por isso que eu disse que o importante, independente de você estar de máscaras ou luvas, é que você não leve a mão ao rosto. Porque quando a máscara está aqui e eu faço assim sobre a máscara, ou eu puxo a máscara, eu automaticamente contaminei as minhas mãos. E aí tudo que eu for tocando vai sendo fonte de contaminação também. Porque se a máscara está aqui justamente para que aquela nuvenzinha que contém o vírus, né, a gente chama de aerosóis, ela não entre, eu não respire aquele vírus, se ela está servindo de barreira, o vírus barrou justamente aqui. Então, eu não posso toda hora ficar mexendo, manipulando a minha máscara. A partir do momento que eu coloquei a minha máscara, a manipulação dela deve ser pelos elásticos laterais. Então, eu só mexo nos elásticos para mexer nessa máscara, e se eu for guardá-la, se ela for uma máscara de tecido que eu retirei e vou guardar, é importante que eu tenha um saquinho para colocar lá dentro. Que eu não jogue essa máscara na minha bolsa, que eu não coloque ela dentro do meu bolso, que eu não coloque ela sobre a minha mesa de trabalho, porque aí toda a contaminação que está nela automaticamente passou para esses objetos. Eu queria saber também a questão do uso da máscara por crianças, se há necessidade que as crianças usem também. E no caso, por exemplo, a pessoa usou a máscara ali, só foi ao mercado ou desceu ali no condomínio só para pegar, retirar um alimento que ela comprou ali e está sendo entregue. Ela pode usar essa máscara novamente ou não? Ela já coloca para lavar ou joga fora?
O ideal é que ela não use novamente, que se você usar a máscara num curto espaço de tempo, você coloque lavar, justamente por essa questão de depois manusear. O que vai acontecer? A pessoa esquece, né? E a hora que ela pega a máscara para recolocar no rosto, ela esquece que essa máscara foi usada, sei lá, de manhã, vamos supor, eu de manhã desci no meu condomínio para buscar alguma coisa, coloquei essa máscara. Manuseei bonitinho, tirei pelos elásticos, guardei num saquinho. Aí à tarde eu vou fazer alguma coisa. A hora que eu vou para pegar essa máscara, eu esqueço que ela já foi utilizada. Eu manuseio e venho com ela para o rosto de qualquer forma. Se a gente está falando de um profissional de saúde, ele até tem o protocolo bem arraigado na cabeça para fazer isso, mas as pessoas leigas não estão acostumadas a lidar com esse EPI. Então, o mais adequado é que realmente essa máscara usada seja lavada e a máscara cirúrgica ela não deve ser reutilizada de jeito nenhum, usou, joga fora. Tá? Ela não tem reutilização. As crianças, foi indicado que as crianças muito pequenas não usem máscaras, justamente porque elas não têm esse controle de não mexer, de não contaminar. Então, a máscara pode se tornar uma fonte de contaminação ao invés de uma fonte de proteção. Então, as crianças não está indicado o uso de máscara para as crianças pequenas. Leandra, quanto à higienização dessa máscara, alguns especialistas têm falado aí da água sanitária. Né, depois que você utilizar a máscara de pano, coloca aí 20 minutos na água sanitária, lava direitinho, coloca no varal e pode usar depois. Existem outros produtos que podem ser utilizados também ou só água sanitária? Na verdade, água e sabão. A gente não tem a necessidade de utilizar água sanitária. O vírus do coronavírus, ele possui uma capa lipídica. A capa que protege o vírus, que o mantém vivo, é uma capa de gordura. A gordura é diluída facilmente pelo sabão ou pelo detergente. Tá? Então, a água sanitária, ela é forte, ela é mais forte. A gente usa para lavar frutas, verduras. A gente até pode utilizar para a limpeza da casa, enfim, para usar em objetos como a chave do carro, a carteira que vem da rua, o tecido. Além de que a gente usando água sanitária, você vai manchar o tecido, obviamente, tá? Não é necessário. Se essa máscara for colocada de molho na água e sabão, ela vai ser lavada e descontaminada exatamente do mesmo jeito, tá? Desde que, óbvio, tenha uma quantidade de sabão, você pegue essa máscara, lave ela adequadamente, enxague e coloque para secar. Não é necessário que coloque na água sanitária. A gente tem visto muitas pessoas manchando roupa, sapato, porque está jogando água sanitária em tudo. A água sanitária, ela é A gente perdeu aí a conexão com a Leandra, mas olha, trouxe muita informação importante, né, Pri? Se der para a gente voltar essa conexão, é bem importante, porque ainda tem algumas perguntas que a gente tem para fazer aqui. Se der, vamos voltar sim com essa conexão. É importante a gente colocar aí alguns pontos dessa questão da biossegurança, porque a gente fica, como ela falou, um monte de gente tá manchando as roupas porque usa em tudo, fica desesperado, né? E o excesso também faz mal, né? Se a pessoa não sabe dosar ali a quantidade de água e de água sanitária, também pode fazer mal. Nós estamos, então, com um sinal restabelecido com a Leandra Carbonari, que é enfermeira especializada em biossegurança. Eu queria que você concluísse o que você dizia anteriormente e também falasse sobre as novas medidas para o comércio. Então, por exemplo, nós temos ali um mercadinho de bairro. Como esse microempresário ele vai atuar e atender, então, os seus clientes nesse momento com essa volta gradual? Desculpa, um pedaço da sua pergunta cortou aqui no áudio, acho que porque desconectou e conectou novamente. Tá, eu só queria que você concluísse o que você falava anteriormente, né? E falasse um pouquinho sobre o comércio, né? Como os comerciantes, por exemplo, um mercadinho de bairro, como esse comerciante vai atender agora os seus clientes? Ele precisa tomar medidas diferenciadas, precisa colocar ali um cordão de isolamento e atender os clientes de uma forma diferenciada? Ou quais medidas ele consegue tomar? Concluindo, então, essa questão, eu ouvi que vocês estavam falando, né? As pessoas realmente ficam desesperadas e acabam tomando talvez desnecessárias ou extremadas. Então, a gente precisa entender bem o que precisa ser feito nesse momento de verdade ou não, tá?
E quanto aos comerciantes, um comerciante, por exemplo, um comércio pequeno, é importante entender que eu vou precisar, sim, colocar, talvez, de repente, na minha caixa, aqueles acrílicos de proteção, né, para que ela não tenha contato tanto com as pessoas durante o pagamento das compras. Uma questão que eu tenho visto com muita dificuldade pelas pessoas é a questão da máquina de cartão. Os profissionais, os donos de estabelecimentos ainda têm por hábito, né, que, por exemplo, posto de gasolina, pegar o cartão da mão do cliente. Isso está extremamente não recomendado nesse momento. Então, o ideal é que ele digite ali na maquininha tudo que ele precisa, então, o valor, tudo. Aí ele passa um pano sobre essa maquininha e apresente ela para o cliente, para que o cliente insira o próprio cartão, para que o cliente digite a sua senha num teclado limpo e o cliente retire o próprio cartão. Então, não há a transmissão do FOMIT, né? Uma coisa que estava comigo e que vai para a mão de outra pessoa. Caneta, cartão, documento, nada é indicado nessa hora que seja pego pelo profissional do estabelecimento. E aí, na questão do mercado, vai precisar haver uma reestruturação de gôndolas, então, do posicionamento de gôndolas e uma sinalização importante nos corredores, tanto no chão quanto no teto dos corredores, para o fluxo dos clientes dentro desse local, para que não haja aglomeração num local só. Por exemplo, espaços de hortifruti granjeiros, que as pessoas ficam por algum tempo escolhendo frutas e verduras. É importante que nesse local tudo seja muito bem sinalizado, haja possibilidade de lavagem de mãos e haja possibilidade de quantas pessoas estão próximas numa mesma gôndola no mesmo tempo. Essa volta gradual vai ser recheada de muitos cuidados, né, Leandra? É uma mudança realmente de hábitos, de cultura. Nós brasileiros que somos tão próximos, né? Gostamos de abraçar, beijar. Muita coisa vai mudar nesse momento, né? Bom, Leandra trouxe para a gente, então, informações muito importantes. Muito obrigada. Leandra Carbonari, que é enfermeira especializada em biossegurança, falou para a gente a questão das máscaras, a utilização correta, questão das luvas, quando há necessidade ou não. E é muito importante isso. A partir do dia 11, há, então, a expectativa da volta gradual, de forma gradual, ao trabalho, né? Essa quarentena que começa, então, a se desfazer. Porém, os cuidados, eles devem continuar, né?